Fala rapaziada, aqui é o Cesário e você está no Carreirista Policial. O vídeo de hoje é um pouco mais motivacional. Quero compartilhar com vocês uma experiência de desenvolvimento pessoal que eu tive e que eu acho que vai acrescentar bastante nesse teu período de estudo, porque é um período muito solitário e eu vou compartilhar com você um período muito solitário que eu passei na minha vida, que foi justamente quando eu trabalhava a bordo. Para quem não sabe, eu me formei na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM, e após o período da escola, após o período ali naquele quartel, você tem que fazer um embarque de 12 meses, ou 365 dias. Eu ressaltei o número de dias porque são 365 dias a bordo, literalmente. Não estou falando um período de 12 meses, que é igual um período da escola, que é um ano letivo, você tem uma férias no meio do ano, não. Você tem que ter cravado lá 365 dias. Nenhum a mais, nenhum a menos, para você terminar o seu estágio. Para terminar um pouco mais rápido, o que algumas pessoas fazem e o que eu fiz? Algumas pessoas tentam fazer logo uma pernada grande, de 6 meses direto, dá uma folga e faz mais uma pernada de 6 meses. Ao invés do cara fazer 28 dias a bordo ou 28 dias em casa, também tem essa opção, mas você vai levar 2 anos para se formar. Percebe isso? Fazendo logo 6 meses numa pernada só, você pode levar aí 1 ano e 1 mês, se tu ficar mais tempo descansando, 1 ano e 2 meses. Isso aí depende de cada um. Beleza? Não precisa fazer nem 28, 28 e nem 6 meses, 6 meses. Estou falando o que a maior parte da galera faz. Beleza? E na minha primeira pernada de 6 meses, o que foi que eu aprendi ali? Como eu fiquei muito isolado, porque a vida a bordo, ela, por mais que você tenha uma equipe, por mais que tenham outras pessoas trabalhando junto com você, a vida a bordo é muito solitária. Primeiro que são sempre as mesmas pessoas. Segundo que são poucas pessoas. Então eu terminava ali o trabalho, terminava o expediente, a maioria das pessoas tinha algum hobby, uns gostavam de ir para a sala de jogos, outros gostavam de ir para o cinema, eu gostava de fazer musculação. A musculação também é uma atividade um pouco solitária, se não tiver alguém para treinar contigo, e eu não tinha, já começa que o seu hobby ele é de certa forma solitário. Muitas vezes, durante essa viagem, eu não tinha internet, porque ainda não existia essa internet, essa Starlink, essa internet via satélite, essa do Elon Musk aí, quer dizer, existia uma internet, mas ela era muito cara, ela não era popularizada como é essa internet nova, essa Starlink. A internet era muito cara e a maioria dos navios não possuía essa internet. O meu navio era um deles. Então, quando o navio estava longe de costa, que era a maior parte da viagem, né, porque ele tem que, para ele fazer a viagem dele, ele fica muito tempo longe de costa, você tinha praticamente os seus colegas ali e o seu quarto. O quarto dos oficiais é um quarto separado, é um quarto isolado. Então, eu passava muito tempo sozinho. Eu confesso que eu não senti tanto o isolamento porque eu aproveitei esse tempo para fazer outras coisas. Como assim? Eu aproveitei esse tempo para investir em educação. Nessa época eu não estudava para concursos ainda, na época do meu estágio. Eu estudava basicamente para o estágio. Como assim? Todos os equipamentos do navio, como trabalhava na praça de máquinas, eu era o responsável pela manutenção dos equipamentos. Cada equipamento tem o seu próprio manual. Então eu estudava e estudava também o software que controlava as manutenções desses equipamentos. Então assim eu conseguia sempre me antever, saber o que vai acontecer na praça de máquinas, porque eu sempre estava ciente das manutenções preventivas, das manutenções programadas que estavam dentro desse programa, e eu já sabia como fazer algumas delas, porque eu estava sempre lendo os manuais. Ou seja, eu aproveitei esse período de isolamento para estudar. E isso me fez crescer não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Porque é como se você entrasse num estágio de solidão completa. Depois de alguns meses que você está passando por aquilo. Foi um período muito difícil, muito desafiador. Mas foi um período de muito crescimento. Porque por não ter essas distrações que nós temos hoje, não ter notificação toda hora vindo do celular, não ter e-mail toda hora, não ter Instagram, não ter TikTok, não ter essas notificações que ficam toda hora chamando a sua atenção, você percebe que você se torna mais eficiente. Eu aprendia mais coisas mais rápido. E é certo que, como eu ensino lá no MPOL, que é um manual da aprovação que eu criei para ajudar pessoas a serem aprovadas no concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu praticava muito. Por quê? E é isso que eu ensino lá.
tudo que você aprende só tem valor se você consegue colocar em prática. Por isso que lá no manual eu falo, eu quero que você passe rápido pela teoria para que você consiga colocar em prática aquilo que você está aprendendo. E como que eu fiz isso no navio? Eu lia o manual, ia pro meu camarote, né? O quarto lá se chama camarote. E pegava alguns manuais e ficava lendo, ficava estudando, e estudava. Que o manual, é bom ressaltar isso, não é igual um manual para, sei lá, isso aqui, esse quadro aqui, ele vem com um manual. Monte isso, monte aquilo e tal. O manual de equipamentos grandes, de equipamentos pesados, de máquinas pesadas, eles vêm com a parte física por trás daquilo, vem com a tecnologia por trás. Então você aprende um pouco da engenharia de funcionamento daquele equipamento antes de aprender essa parte mais prática, essa parte mais direta, mais utilitarista, digamos assim. Só que nada disso tem valor se você não conseguir colocar em prática. Era justamente o que eu fazia. Eu ia para o camarote com o manual, lia, aquilo ali até tarde da noite, isso na minha época de estágio. Às vezes, durante a noite mesmo, lógico que não de madrugada, mas durante a noite, pós-expediente, eu descia lá na praça de máquinas, dava uma olhada em uma peça e outra que estava explicando no manual, e eu não conseguia imaginar aquilo, eu ia lá na prática e dava uma olhada. Ah, tá, é disso aqui que o manual está falando, é isso aqui que o manual se refere, e assim eu ficava mais familiarizado com aquele equipamento. Enfim, essa foi uma das principais lições. Você só aprende quando você coloca em prática. Uma outra lição é que você é muito mais eficiente quando você está concentrado. A verdade é que nós não sabemos o verdadeiro potencial que possuímos justamente por conta da demanda da nossa atenção o tempo inteiro. É o tempo inteiro alguém te chamando. É o teu celular te chama o tempo inteiro. Por minuto ele deve te chamar umas 100 vezes. Se você der atenção para todas elas, você imagina. Outra coisa são os nossos amigos, eles vivem te chamando, vivem te procurando e sempre alguma coisa urgente, os seus próprios familiares. Não estou falando que isso é bom ou é ruim, mas é fato que interfere na hora de explorar o seu potencial completo, o seu potencial como um todo. O fato de você nunca estar plenamente concentrado, plenamente imerso num conteúdo. Isso dificulta demais. E essa foi uma das principais lições que eu aprendi quando eu estava fazendo meu estágio a bordo. Foi um período muito difícil, mas foi um período que trouxe aprendizados profundos, aprendizados que eu utilizei quando eu estava estudando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Eu lembro que os meus grupos de WhatsApp, eu saí de todos os meus grupos de WhatsApp, eu só não deletei o aplicativo do WhatsApp porque eu salvava muita coisa em grupo que eu criava para mim. Então, mas assim, hoje eu pretendo, eu ainda não tenho, mas eu pretendo ter 2 celulares, um só para trabalhar e o outro só para minha vida pessoal, que só vai ter o contato da minha esposa, da minha mãe e de mais uma pessoa, 4 contatos no máximo. Eu ainda não tenho isso, mas é uma coisa que eu pretendo implementar para o futuro. Por quê? Se você não conseguir se blindar, se você não conseguir proteger os seus sonhos do mundo, eles serão diluídos nesse enorme emaranhado de informações que nós recebemos todos os dias. Esse enorme emaranhado de demandas que crescem e estão podando que você atinja o melhor do seu potencial. Bom, a ideia do vídeo é essa, compartilhar um pouquinho dessa informação. Tamo junto e vamos para cima.